Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta segunda-feira, dia 25 de novembro. Nós estamos na 34ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículos do 1º ao 4º. Levantando os olhos, Jesus viu gente rica depositando no cofre do templo suas ofertas. Viu também uma pobre viúva colocando ali 2 moedas pequeninas e disse: Na verdade, vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos, pois todos esses tiraram para dar a Deus do que tinham de sobra, mas esta, em sua penúria, deu tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos mais uma semana, a última desse tempo comum, né, no calendário litúrgico da Igreja, o maior, e que seja uma semana de muitas bênçãos na sua vida e de todos os seus, viu? Ao iniciarmos esta semana, nós ouvimos esta passagem do Evangelho que é conhecida, né, por nós. Jesus está no templo e ali, sentado, ele observa aquelas pessoas que vão ali no cofre das ofertas depositar a sua oferta. Importante nós compreendermos que o Evangelho aqui não está fazendo, e na fala de Jesus também, não é? Acepção de pessoas, viu? Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? O Senhor mostra, desde o nascimento de Jesus, uma opção preferencial pelos pobres, como nós falamos. Mas isso não quer dizer, e na missão de Jesus nós vimos isso também, né? O resgate dele, quando muitos eram discriminados, sofriam preconceito por não ter bens, por não ter posses. Os próprios pais de Jesus eram pobres, Jesus nasce pobre. Então Deus se mostra solidário aos pobres, e isso fica claro, muito evidente na missão de Jesus. Mas o Evangelho não está fazendo a acepção, porque muitas vezes nós ouvimos esse discurso, né? Que Deus seria esse se fizesse acepção de pessoas. O sistema faz, e isso sempre foi dessa forma, com que haja entre nós ricos e pobres. Inclusive tem uma passagem do Evangelho onde Jesus diz: pobres sempre tereis entre vós. Então nós temos, tanto no tempo de Jesus, quanto anterior a ele, quanto nos nossos dias, pessoas que são pobres e se apegam à sua pobreza de tal maneira que vivem a miséria, a mesquinhez, são incapazes de ajudar o próximo, tendo condições, mesmo com pouco que tem condições de ajudar, mas não ajuda, se prende àquele pouco que tem, né, e vive da miséria. Como nós temos pobres que são solidários e pessoas que são extremamente receptivas e não se apegam àquilo que têm, reconhecem que tem pouco, mas aquele ditado que diz, né, o pouco com Deus é muito. A pessoa compreende isso e entende que no pouco que tem, se ela partilhar com o irmão que tem menos ainda, Deus lhe dará muito mais do que aquilo. Essa é uma realidade, uma situação. A outra, nós temos, quando falamos de ricos, o mesmo cenário. Nós temos muitas pessoas que são ricas, que alcançaram a riqueza por fruto do seu trabalho e que são extremamente caridosas, não se prendem à riqueza que têm. Ajudam o irmão, ajudam instituições, não se prendem à riqueza que têm. E temos uma parcela da sociedade que é rica, muito rica, que não está nem aí para o outro, para o seu irmão. Se agarra na riqueza que tem e quer cada vez ter mais e ter mais e ter mais. E muitos, inclusive, não importa a forma como terá mais, como alcançará mais. Tem que passar o irmão para trás, tem que pisar em alguém, não importa. Então nós temos todo este cenário, né, diante desta mensagem que nos é comunicada, naquilo que se refere à riqueza mesmo, bem material, dinheiro.
Agora, além disso, nós podemos refletir sobre este evangelho, e o próprio evangelho diz para nós, no final dele, né, Jesus diz: esta mulher, em sua penúria, deu tudo o que tinha para viver. Vamos sair agora do financeiro, do bem, do material, e vamos olhar para a nossa vida, porque a oferta que nós precisamos fazer a Deus todos os dias, e nós entendemos isso não somente por este evangelho, mas a Sagrada Escritura nos mostra isso em diferentes citações, que todos nós precisamos fazer a nossa oferta a Deus todos os dias, a oferta da vida, ofertar a nossa vida a Deus. E não é uma oferta de, Senhor, eu te entrego a minha vida para que o Senhor faça, como muitas vezes nós agimos, para que o Senhor faça aquilo que eu quero. Então, tratamos Deus desta forma: Deus faça, Deus me dê, Deus eu quero, Deus que aconteça. É assim que muitos de nós se relacionam com Deus, e não pode ser desta forma. Nós precisamos ofertar a nossa vida ao Senhor para que na nossa vida aconteça a vontade de Deus. O que você tem ofertado de você? Aquela mulher deu tudo que ela tinha. E muitas vezes nós vemos no mundo cristão, falando para cristãos, de modo especial cristãos católicos, pessoas que têm tirado um tempinho da sua vida para Deus, têm dado um pouquinho da sua vida, uma parcela da sua vida para Deus. E o tempo que oferece para o Senhor, às vezes é corrido, feito de qualquer maneira, às pressas, né, de qualquer jeito. Qual a oferta que você tem dado a Deus da sua vida? E aí você, talvez ao ouvir esta pergunta, você perceba que você tem gastado muito tempo da sua vida com coisas que você poderia retirar, ou com coisas que são desnecessárias, ou poderia diminuir para você poder ofertar mais a Deus. Aquela mulher deu tudo que ela tinha, ou seja, a vida dela deu tudo que ela tinha. Como nós temos muitos no cristianismo que ofertaram a sua vida totalmente ao Senhor. O próprio Jesus é o exemplo, né, que nós temos. Jesus deu a sua vida, entregou tudo ao Pai, a Deus. O que você tem ofertado para o Senhor? Então, que diante desta mensagem que no início dessa semana é anunciada a cada um de nós, possamos refletir sobre a oferta material, sim, em dinheiro, que você tem dado. Você católico, o mandamento da igreja diz que nós católicos precisamos devolver o dízimo. Você tem sido fiel a este mandamento? Você está em dia com a devolução do seu dízimo? A oferta mesmo ao participar ali na missa, e a oferta da nossa vida. O que você tem dado para Deus? Possamos responder a estes questionamentos, e se percebermos que precisa mudar, e aí o exemplo dessa senhora, né? Se nós percebemos que precisa mudar, que provoquemos então esta mudança, porque Deus é tudo na nossa vida, e para Ele nós precisamos dar o nosso tudo também, não uma parcela, uma porcentagem da nossa vida, algo que às vezes é dado com má vontade ou com miséria. Quantas pessoas, né, que vão à igreja completamente com má vontade, ou vão para cumprir um preceito simplesmente, não por amor, mas quando está precisando, quando está lhe faltando algo, e às vezes, inclusive, quando lhe falta algo, corre para Deus, que tem na igreja, vai, busca, não importa o horário, não importa o dia, e aí quando alcança aquilo que buscava, desaparece e não oferta mais a sua vida para Deus. Deus quer você presente ali na casa dele. Essa é a primeira e maior oferta que o Senhor quer de cada um de nós. A entrega da nossa vida, a conversão e a entrega da nossa vida.
possamos ouvir com carinho esta mensagem e mudar em nossa vida aquilo que precisa ser mudado. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.